Esse vídeo é um guia fundamental para você que quer uma promoção no seu emprego ou quer ser efetivado no seu estágio. Eu, durante minha carreira, tive uma ascensão meteórica de 3 promoções em menos de um ano. Isso me ajudou muito porque também eu trabalho em startups onde a curva de crescimento é um pouco maior do que as empresas tradicionais. Mas as dicas que eu vou dar aqui valem tanto para o estagiário quanto para o analista que está querendo crescer na sua carreira. São dicas gerais que eu utilizei durante minha vida que me tornaram pelo menos um bom profissional na empresa que eu trabalho. Primeiro eu quero falar com o meu público que está nessa fase de estágio, no seu primeiro emprego. Qual que é a grande diferença do estagiário para o analista, que muitas vezes as pessoas não entendem? O estagiário para a empresa tem um benefício para a contratação porque a legislação é um pouco mais simples, o custo de contratar um estagiário é muito menor. E tem 2 grandes motivos para uma empresa contratar um estagiário. A primeira delas, e a mais comum, é que é para suprir uma demanda operacional. Vamos supor que uma empresa tem um atendimento ao cliente, por exemplo. E conforme vem mais clientes para dentro daquela empresa, mais nível de atendimento vai ter que ter, mais pessoas para atender o suporte daquele cliente. Então eles contratam mão de obra barata, seja analistas júniores ou até mesmo estagiários, para suprir aquela demanda que a empresa não estava conseguindo dar conta com o mesmo número de funcionários. Então esse é o primeiro e mais óbvio motivo por que contratar novas pessoas numa empresa. O segundo motivo normalmente são empresas maiores ou que são mais tecnológicas, pensam mais na qualidade de vida do funcionário, que é para você desenvolver novos talentos para uma equipe de gerência e ter um profissional trabalhando ali e formar a cabeça do profissional com base na cultura da empresa. Eu digo que tem várias empresas que têm essa separação. Eu mesmo separo isso na minha vida. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu conto a minha experiência trabalhando na XP, que era muito dessa cabeça de desenvolver novos talentos, e a cabeça do Safra, que era uma cabeça mais vamos suprir uma demanda e precisamos de mão de obra barata. Eu passei por essas 2 escolas ali de contratação. E é claro que a melhor ocasião é você ser contratado para ser desenvolvido. Mas na teoria, o estagiário tem toda aquela fantasia. Vou trabalhar 6 horas por dia, eu vou ter ali minha rotina, algo que me desenvolva como profissional e vou desenvolver diversas habilidades, ter mentores ali que vão me ajudar muito no meu desenvolvimento pessoal. Na teoria, o RH, a cultura de recursos humanos, aquela área que te contrata, vende um sonho pra gente que sempre vai ser assim. E a grande realidade é que, na prática, a vida de um estagiário é muito pior do que a que se vende. Normalmente é um funcionário que trabalha muito mais do que 6 horas por dia e realiza muitas atividades operacionais e manuais, algo que a gente não se desenvolve tanto. E o pior caso é quando você não tem gestores que pensam em te desenvolver como profissional. Simplesmente você está ali para suprir uma demanda. E você não está ali para ser desenvolvido e pegar as melhores coisas dos seus gestores. Os gestores, na maioria das vezes, não estão nem preparados para desenvolver um funcionário. Mas agora você vai ter que tomar uma decisão. Essa decisão é fundamental para decidir que tipo de profissional você é. Seja um estagiário ou um analista que está querendo crescer na sua carreira. Esse passo é desenvolvido, eu generalizei pelo menos em 2 tipos de personagens. O primeiro personagem é o estagiário ou analista que trabalha mais de 6 horas por dia. Mas pode ser o profissional que trabalha mais do que é exigido. Que é aquele profissional que fala assim, vou me sacrificar, vou trabalhar mais do que 8 horas para mostrar que eu estou fazendo muito trabalho aqui para a empresa para eles me promoverem. Nesse caso, a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo desse personagem é que é um cara que vai sinalizar para a empresa que ele está trabalhando e quer fazer acontecer. Para muitas vezes, isso é algo muito bom para a empresa. Normalmente, são as pessoas que são promovidas mais rápido. Entretanto, tem um ponto negativo nessa história. Que muitas vezes, se você está num cargo mais baixo de estagiário, muitas pessoas vão se aproveitar de você. Te dar demandas que não necessariamente são suas, só porque viu que você está querendo mostrar que você sabe fazer algo. Por outro lado, temos o outro tipo de funcionário, que é aquele que exige os seus direitos, cumprir os seus direitos. E então tem um ponto positivo também e um negativo nessa história. O ponto positivo é que você vai ter uma melhor qualidade de vida. Você não vai se sobrecarregar com o trabalho, você vai ter uma vida fora do trabalho. Você vai trabalhar exatamente o que foi exigido de você. Isso tem muito pauta na nossa geração. Nossa geração quer muito ter uma vida fora do trabalho, quer trabalhar cada vez menos. Então, eu me encaixo nesse tipo de profissional que não quer trabalhar mais do que é exigido porque eu tenho projetos fora, projetos paralelos, que eu quero desenvolver e não necessariamente trabalhar por uma empresa
por tanto tempo. Isso é bom porque você vai botar valor no seu trabalho. As suas horas trabalhadas, se você for eficiente, entregar tudo que é pedido no seu horário de trabalho, isso é incrível, você vai gerar valor pelas suas horas trabalhadas. Por outro lado, você tem um ponto negativo, que principalmente para empresas tradicionais pesa muito. Você pode ser taxado como preguiçoso ou como uma pessoa que não dá conta do recado. Se você dá conta do recado, você não quer fazer mais, podem te taxar como uma pessoa com falta de ambição. Então, cuidado, escolha com carinho qual profissional você quer ter. Eu vou te dar 2 exemplos super claros agora do que eu fiz na minha carreira e que eu já atuei como esses 2 tipos de profissionais. Eu lembro que na XP eu era uma pessoa que trabalhava ali minhas 6 horas por dia, ainda como nível de estagiário, e eu não deixava de maneira alguma extrapolar minhas horas. Isso foi bom porque eu agreguei valor no meu trabalho, então quando foi pedido para eu trabalhar mais do que 6 horas, que teve esse pedido formalizado, eu falei, vocês querem que eu trabalhe mais de 6 horas? Vocês têm que me efetivar. Então esse foi o ponto e eu entregava muito resultado trabalhando as minhas 6 horas por dia. Por muitas vezes, trabalhando 6 horas, entregava mais do que todos os colaboradores trabalhando 8 a 12 horas por dia. Então, eu tinha esse poder de barganha de falar assim, ó, eu quero trabalhar X horas por dia. Entretanto, na minha experiência do Safra foi completamente diferente. Lá a necessidade deles era horas trabalhadas. E eu, para mostrar que era um bom profissional, eu não podia simplesmente sair antes do que meu chefe, porque eu estava num ambiente onde o que era mais valorizado eram as horas que se trabalhava na empresa. Então, para isso, eu tinha que ser uma pessoa que tinha essa disponibilidade sempre. Sempre estava disponível a fazer alguma tarefa, mesmo que eu já tinha entregado tudo. Então eu tive que me portar e pelo menos falsear que eu era um profissional que estava disponível o tempo todo. E é por isso que assim, eu não me vi encaixado em alguns lugares, mas existiam pontos positivos e negativos em ambas as histórias. Na XP, por exemplo, por eu não participar dessa cultura de querer trabalhar mais de 6, 8 horas por dia, eu não ficava depois do trabalho, trabalhando ali com a galera, fazendo pequenas reuniões depois das 6 da tarde, eu acabei não fazendo parte do grupo ali, naquele grupo do Bolinha, a galera onde queria conversar e fazer amizade ou desenvolver projetos paralelos dentro da empresa. Eu não fazia parte desses grupos e acabei não construindo bons relacionamentos ali dentro. No Safra, por outro lado, eu perdi muito a minha qualidade de vida. Eu chegava tarde em casa, muito cansado e não conseguia desenvolver outros projetos além da empresa. Então, eu tomei a decisão. Para mim, nenhum dos modelos daquele jeito estava me encaixando. Eu precisava procurar uma empresa onde eu poderia entregar o que eu era designado e, ao mesmo tempo, não ter essa politicagem relacional. E eu me encontrei nesse ambiente de startups e foi onde eu acabei me desenvolvendo mais. Agora, a primeira dica para você que quer ser efetivado e é entrando efetivamente na área das dicas é adeque-se ao ambiente de trabalho. Nos primeiros dias, não tome uma decisão. Depois que você entrou na empresa, observe os funcionários, observe a cultura da empresa em relação aos horários de saída. Tudo isso é fundamental. Você ser uma pessoa bem observadora. Você não pode ser aquele estagiário que já entra querendo reinventar a roda, tendo que fazer todos os trabalhos, dando a vida no trabalho. Calma, senta um pouco, vê as suas partes ali, outros estagiários, conversa com pessoas e você vai tomando essa decisão e vai se adaptando conforme a necessidade do ambiente. Se para você o que importa é a promoção, você vai ter que se adaptar e talvez ser falso, né? Você vai ter que ser uma pessoa que trabalha horas extras, uma pessoa que agrega valor no seu trabalho. Você tem que se adequar melhor ao ambiente que é proposto para você. Mas dá para você resolver esse problema antes mesmo de você começar na empresa. Uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito é na entrevista de emprego, você também entrevistar a empresa. Uma coisa que eu fiz na última empresa que eu entrei foi entrevistar outros colaboradores da empresa. Então, quando eu recebi a carta proposta, eu tive a liberdade de conversar com outros funcionários, chamando no LinkedIn, até pedindo autorização para RH. Isso foi muito bom, porque eu já consegui entender a cultura da empresa antes mesmo de eu entrar. Eu já sabia como eu deveria me portar ali para ser um bom funcionário. E a dica talvez mais fundamental de todas, tá? Não deixe ninguém passar por cima de você. Independente se você é um estagiário que trabalha mais do que 8 horas por dia, nunca deixe que cargos superiores tenham te dado demanda sem você ao menos questionar ou levar para sua gerência. Isso é muito importante, porque como você se porta no ambiente de trabalho é fundamental. Muitas empresas têm muita politicagem envolvida entre funcionários dentro da empresa, onde eles querem zoar o estagiário e dar muito trabalho para ele ou dar um trabalho que não necessariamente ele deveria fazer, só porque ele está disposto a dar vida ou sangue no trabalho para ser efetivado rápido.
Porque, querendo ou não, ninguém quer ser estagiário pela vida inteira e às vezes não dá nem para pagar a conta com dinheiro de estagiário. Então, a primeira coisa é que todo mundo ali é humano e você não tem que se deixar levar por outras pessoas, só porque eles têm cargos e nomenclaturas diferentes da sua. Sempre seja totalmente transparente com a sua gerência. Pergunta para eles, pô, me deram esse trabalho, eu realmente tenho que executar? Tá de acordo com as minhas entregas? Como que isso vai afetar as outras entregas que eu tenho? Se você deixar que as pessoas passem por cima de você toda hora, seu trabalho vai valer menos. Então, você tem que cada vez botar aí mais valor agregado no seu trabalho, valor nas suas horas trabalhadas. E uma coisa que eu aprendi muito quando eu trabalhei no Safra era a questão da humildade também. Por muitas vezes, você como estagiário também querendo se portar de uma maneira agregando valor, mas mesmo assim você vai ter que fazer tarefas operacionais e repetitivas. E é muito comum isso no estagiário, tá? Mas mesmo assim não tem aquela mentalidade de quero ser CEO com 23 anos de idade, eu quero ser uma pessoa ali que vai ter um cargo de chefia, eu sou um grande gênio da humanidade. A grande realidade é que por muitas vezes a gente vai ter que submeter a um trabalho que a gente não gosta. E isso é uma grande lição de humildade. Eu aprendi muito isso no Safra. Um gestor meu me deu essa dica quando eu estava cansado da tarefa operacional que eu fazia. E falou, cara, isso é uma questão de humildade, você vai crescer, você não consegue ser chefe agora, você tem todo esse espaço para trilhar e chegar onde você quer chegar. Então é isso, muitas vezes você não vai ter o trabalho que você ama, ou a tarefa que você vai fazer não é a mais legal de todas. Só que, querendo ou não, um trabalho de exercer uma humildade em você mesmo, entendendo que tem pessoas que estão ali há por muito tempo e já passaram por isso também. Outra coisa que eu acho fundamental, e eu fiz em todas as empresas que eu passei, é tentar você ser protagonista de pelo menos algum projeto fora da sua área de atuação. Isso vai funcionar tanto para você que quer fazer uma transição de carreira dentro da empresa, então vamos supor que você trabalha em vendas e quer ir trabalhar em marketing, você atuar em projetos que colaboram com o time de vendas e marketing junto, você consegue abrir espaços à mudança de áreas dentro da empresa. E você se torna um protagonista também. Eu na XP desenvolvi um projeto de assessoria de investimento ali dentro, eu dentro do Safra desenvolvi um projeto de atendimento ao cliente também que funcionou super bem. Então, graças a esse meu poder de observação da cultura, e algo muito bom é que quando a gente entra numa empresa, é novo numa empresa, a gente não tem nenhum viés da nossa cabeça de como funcionam os projetos. E por muitas vezes, por a gente não ter esse viés, a gente consegue olhar para os processos, pontos de melhoria que talvez eles não pensaram. E eu tomando frente nesse projeto, pelo menos sinalizando que eu poderia fazer algo para ajudar, me ajudou muito na minha carreira. Eu acabei sendo protagonista em quase todas as empresas que eu passei. E eu consegui propor projetos de melhorias que me destacaram muito e me fizeram ser promovido e até mesmo transição de áreas dentro da empresa. E tudo isso pode ser evitado da entrevista, se você conversar e alinhar com os seus gestores, entender o que é esperado de você antes de você entrar na empresa, isso é fundamental. Para você pelo menos não se decepcionar com a empresa, decepcionar com a área que você está atuando. Então você conversar no processo de entrevista é fundamental. E talvez a coisa mais fundamental que eu parei para pensar e que eu tive na última empresa que eu trabalhei é fazer tudo com muito carinho e capricho. Então, se é para fazer uma planilha, uma apresentação, eu sempre dava o meu melhor para deixar todos os detalhes minimamente bonitos, os detalhes gráficos, uma planilha bem feita, tudo correto, o mais automatizado possível. E outra coisa que você poderia fazer é agregar valor para os seus trabalhadores. Eu trabalhava no mercado financeiro e eu trabalhava numa área que pouca gente sabia efetivamente de economia. Eu era o único estagiário da área formado em economia. Então, o que eu comecei a desenvolver foi e-mails semanais com resumos da economia do Brasil. Foi assim que nasceu esse canal, com essa minha ideia de produzir conteúdos para os meus pares ali na área. Então, eu comecei a desenvolver esses e-mails, agregou muito trabalho, gerou autoridade sobre minha pessoa e eu consegui disso tirar um hobby meu, que é o YouTube, por exemplo, e consegui me destacar também em empresa. Espero que essas dicas tenham te ajudado e eu falei que o processo de entrevista é fundamental para você evitar qualquer tipo desses erros. Eu vou deixar um vídeo agora aqui para você assistir sobre o processo de entrevista que vai te ajudar muito a seguir e não cometer esses erros. Por esse vídeo é só e até mais.